Oi, me perguntaram uma vez não, esses dias, né? Que sabe que eu estudei teologia, estudei filosofia, religião, filosofia da religião. Queria até indicar esse livro aqui, já tem bastante tempo. Filosofia da Religião, Urbano Ziles, terceira edição, da editora Paulus, tá? Esse livro também, que dispensa apresentação, né? O Homem, Quem é Ele? Elementos de Antropologia Filosófica, de Batista Mondin, ou Batista Mundim, da editora Paulus, ou Paulinas, ok? Uma editora católica e já tem bastante tempo. Esse livro também, curso básico de filosofia, Batista Mondin ou Mondim, são 3 volumes. E esse livro aqui, que dispensa apresentações, tá? Já está um pouquinho usado, né? De Merval Rosa, pastor batista, Antropologia Filosófica, uma perspectiva cristã, da editora Juerp. E esse livro também, Quem é Deus, tá? Quem é Deus? Elementos de Teologia Filosófica, tá? De Giovanni Reale e Dario Antiseri, que escreveu vários livros. Eu queria falar sobre o existencialismo filosófico. Me fizeram a pergunta, professor Fabrício, irmão Fabrício, o que seria? Eu vou falar sobre o existencialismo, vou falar sobre o inatismo, ok? E um pouquinho sobre o empirismo. O existencialismo, apanhando um pouquinho das minhas, desses livros aqui, e dos artigos de teologia, né, que eu estou fazendo, e filosofia, seria uma definição de Aristóteles, uma existência e essência, ou existencialismo, segundo a ideia de Aristóteles, que é um filósofo do quinto século, seria um conjunto de propriedades que constituem um ser ou um ente. Nós aprendemos na filosofia, na teologia, no seminário de teologia e filosofia, e na faculdade de teologia e filosofia, que o ser humano é um ente, é um ser biopsicossocial e espiritual, né? E que esse ente, esse ser, ele já está definido antes da sua criação. Ele até usa o exemplo de uma cadeira, por exemplo. Você fabrica cadeira para quê? Para apoiar-se ou para sentar. São regras a existência da própria cadeira, o objeto chamado cadeira. E segundo o ponto de vista filosófico existencialista, a essência humana é um conjunto ou uma construção, ou é construída durante a sua vivência a partir da sua experiência no mundo e das suas escolhas, né, e decisões. Uma vez que o homem, o ser humano, ele possui liberdade incondicional e é uma construção social através da educação, né, ou modo de vida, né, que o define a sua essência através da educação, modo de vida e essência. Jean-Paul Sartre, que é um dos filósofos existencialistas,
ele define que a existência vem antes da essência. A existência precede a essência. E a liberdade e os sentidos geram responsabilidades que só o ser humano, o homem, segundo Sartre, e mais ninguém, ele é responsável pelos seus atos. Aí gera o conceito de angústia. Ou seja, o homem ele é responsável pelos seus próprios caminhos e escolhas. Existe a filosofia existencialista ateia, ateu e cristã. Aí existe alguns filósofos que são teólogos também, que a gente estuda. Soren Kierkegaard, tá? Sobre liberdade e livre-arbítrio, Heidegger, Jean-Paul Sartre e a sua esposa Simone de Beauvoir. E alguns também, como por exemplo Camus, Albert Camus ou Albert Camus, né? E gerou também a Simone de Beauvoir, entre outras, né? Letty Fraser, Margaret Mead, Rose Marie Muraro e outras mais. Eles associam ao existencialismo, a filosofia e teologia existencialista, ao feminismo e à biologia. Né? Aí você vê lá no século XX com Martin Heidegger, né? Jean-Paul Sartre, ok? E principalmente no livro de Simone de Beauvoir, esposa de Jean-Paul Sartre, né? O Segundo Sexo. E a essência precede, a existência precede a essência. O empirismo, ele busca, é uma visão filosófica, que ele busca pelo conhecimento a experiência, a vivência, os sonhos, a imaginação, as emoções, o raciocínio lógico, a experiência sensorial, os sentidos, que é visão, paladar, tato, olfato, audição, os saberes, segundo Aristóteles, né? Que nada existe no intelecto que não tenha passado antes pelos sentidos. Eu vou repetir. Na filosofia empirista, e um dos pensadores expoentes seria Aristóteles, um filósofo do quinto século a.C., que nada existe no intelecto que não tenha passado antes dos sentidos. As ideias inatas, aí já é o inatismo. Aí tem David Hume, Thomas Hobbes, Berkeley, Francis Bacon, Immanuel Kant com a tábula rasa, John Locke, David Hume, que vem a razão ou ratio, a racionalidade, ou seja, a razão é o conhecimento. David Hume sobre as ideias complexas de imaginação, e associação. No século XIX, nós temos Soren Kierkegaard com o conceito de angústia e liberdade, de escolha, ou seja, as impossibilidades. Ao mesmo tempo, o homem ele tem a liberdade de escolha e decisão, mas a impossibilidade de entender a vida.
Aí já é uma filosofia ligada ao niilismo, humanismo, com o livro Humano, Demasiadamente Humano. E o inatismo. O inatismo é uma ideia filosófica de Platão que ele acha que na sua ideologia, na sua filosofia, o nome já está dizendo, as ideias são inatas, já nascem com o ser humano, com a hereditariedade e com a genética, né? Platão, ele acreditava no conhecimento que já faz parte do eu, do homem, da alma, mais o corpo. Aí vem os dons, os talentos, as habilidades. Plotino, Agostinho, Descartes ou Cartésios, né? Kant, ele entendia que Plotino entendia no inatismo que o homem já nasce com habilidades, com a alma, como sendo uma divindade, uma reminiscência que lembra a parte divina, o mundo das ideias, ou alma universal. Então, basicamente, as ideias são mesmo o inatismo, o empirismo, né? O individualismo, o misticismo, o determinismo, o irracionalismo, o racionalismo. Então, tudo isso faz parte do existir ou do existencialismo. Eu acho que eu tenho aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui o livro dele. Acho que é esse aqui, né? É um dos maiores expoentes do existencialismo moderno e pós-moderno, chamado Søren Aabe Kierkegaard, ok? Da série Os Pensadores, né? Aí você tem aqui Diário de um Sedutor, Temor e Tremor, O Desespero Humano, de Søren Aabe Kierkegaard, que é esse camarada aqui, ok? Então, que escreveu A Crítica da Razão Pura, A Crítica da Razão Prática. Para Immanuel Kant, ele gera o conceito de angústia. Qual é o conceito de angústia kantiano ou kierkegaardiano? Ele entende que o homem nasce com a liberdade de escolha, que a gente chama de, em teologia e filosofia, faculdade ôntico-metafísico psicológica de escolha, ou livre-arbítrio. Vou repetir, faculdade ôntico-metafísico psicológica de escolha, ou livre-arbítrio. O homem tem liberdade de escolha, de decisão, mas ao mesmo tempo ele se choca com a impossibilidade de entender a vida. Aí vem o vazio existencial. Daí, Kierkegaard, Immanuel Kant, entre outros, serem expoentes, Sartre, Jean Paul Sartre, não é? David Hume, e outros mais, Berkeley, expoente do existencialismo, não é? Como Pedro Delle Nogari, que escreveu o livro Humanismo e Anti-Humanismo, né? Como que a vida traz sentido. Aí vem Nietzsche, vem Jean Paul Sartre, a falta de sentido, como Albert Camus ou Albert Camus, que escreveu, né, sobre
o existencialismo, sobre o niilismo. Aliás, queria até indicar o filme O Senhor dos Anéis, de Tolkien, que fala o conceito de morte é uma coisa antinatural. O homem ele é criado para a vida, para viver. Eterno, em Platão, Aristóteles, Sócrates. Mas o homem aí já é chamada pré-existencialismo. Eu não sei se eu estou me fazendo entender, né? O homem seria um ser eterno, um ser imortal, com a imortalidade. Mas por causa do pecado, da culpa do pecado, ele virou um ser mortal. A morte é a separação entre a alma e o corpo, como diz Batista Mondan, né, que escreveu esse livro aqui, né? O homem, quem é ele? O homem, ele é um ser transcendente, é um ente, um ser espiritual, né? É um ser biopsicoespiritual e social, mas também a morte seria a caducidade do ser. Quem escreveu isso foi Batista Mondan, ou Mondi, nesse livro aqui, né? Que fala sobre a transcendência, a liberdade, a vontade, o livre-arbítrio, a faculdade ontico-metafísica psicológica de escolha do homem, que é o livre-arbítrio ou livre-agência, ok? Basicamente, são esse resumo sobre o empirismo, o inatismo. Ainda existe o vitalismo e o existencialismo.